o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá aos companheiros e companheiras que estão conosco para mais um momento de reflexão dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação espírita, né, que é formado por 5, no caso o primeiro, o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, nosso objeto de estudo da noite, o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo e a Gênese. E o Evangelho segundo o Espiritismo está completando, neste ano de 2024, 160 anos. Visto essa introdução, vamos nos preparar para a reflexão do momento, lendo uma mensagem e na sequência, vamos proferir a nossa prece e aí a gente faz a nossa fala. Bom, a mensagem é Nossa Cruz, que tem a ver com o assunto da noite, que é justamente carregar a própria cruz e salvar a sua vida, né? Depois a gente vai falar sobre isso. É um texto que a gente encontra no livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É o capítulo 20, é o capítulo 74 deste livro. E Emmanuel assim nos fala: ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. A perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade de paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo do progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo, enquistante e tomar a nossa cruz. Que assim seja, Senhor. Mais uma vez, só temos a agradecer por mais essa oportunidade de estarmos, mesmo à distância, reunidos em Teu nome, para mais uma reflexão sobre a boa nova do nosso querido e amado Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Assim, vamos dar início às nossas conversações desta noite, tarde ou manhã, dependendo do horário em que esse vídeo esteja sendo visto. Paz e luz para todos, que assim seja. Bom, então, a gente já falou, né, que a gente vai refletir a respeito dos itens de 17 a 19, carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Do capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, feito a nossa prece, nós vamos começar a nossa reflexão. Primeiro, esses dois termos, né?
carregar a cruz e salvar a vida, a gente encontra essa passagem nos 3 evangelhos sinópticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Tem um comentário também no Evangelho de João a esse respeito, que fala de que se a gente quiser seguir o Cristo, é necessário que a gente carregue a nossa cruz. Mas aquele de nós que assim não fizer, vai perder a vida. O que ele está querendo dizer com isso? Basicamente, se perder a vida, quando ele faz essa alusão, melhor, salvar a vida nesse contexto, a não carregar a cruz, que a gente vai perdê-la, está falando de nós nos centrarmos nas questões da matéria e esquecermos as questões do espírito. Basicamente é isso, né? Então, seguindo esse preceito, essa passagem, esses termos que a gente encontra nas falas do Mestre Jesus, implicam em nos lembrar que para que nós possamos consolidar o reino de Deus no nosso íntimo, é necessário 2 virtudes fundamentais: a abnegação e a responsabilidade. O que é a abnegação? A abnegação é nós negarmos a nós mesmos, ou seja, nós nos esforçarmos para não cairmos nas armadilhas do ego, da persona, ou seja, da personalidade, dos aspectos que caracterizam a nossa ligação com o tempo. É não nos deixarmos levar pelas questões do mundo, nos prendermos só nisso, fixarmos nas questões da demanda da matéria e nos lembrarmos que essas questões fazem parte do nosso processo reencarnatório para que nós possamos justamente desenvolver as questões do espírito mortal que nós somos. Lembrando que nós estamos reencarnados e que a reencarnação é a ferramenta pedagógica da misericórdia e bondade de Deus que nos permite desenvolvermos as potencialidades que subjazem na nossa consciência, pois sabemos que toda a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Então, a abnegação requer isso. E aí, o Cristo dá o parâmetro. De que forma nós negamos a nós mesmos? De que forma nós negamos as questões do mundo? Buscando agir, nos esforçando em atuarmos e fazermos a nossa caminhada existencial pautada pelo Evangelho do Cristo, pela sua boa nova. É segui-lo. É nos posicionarmos como cristãos em quaisquer situações. É não nos importarmos com as negações, digamos assim, as negativas do mundo, pela nossa convicção de que o melhor caminho a trilhar, aquele que traz a verdadeira felicidade, é o mostrado pelo Cristo e desenvolvido, nós podemos dizer assim, pela doutrina espírita, que nos traz a realidade da imortalidade da alma, que nos traz a realidade de que não existe céu, não existe inferno, não existe purgatório, que nós somos espíritos em caminhada evolutiva. É nesse sentido que ele está falando de carregar essa. E que a felicidade não se encontra em não termos conflitos e não termos problemas, mas sim a forma como nós lidamos com essas questões. Pois é o aguilhão da dor que faz com que nós nos movimentemos e possamos justamente, cada vez mais, consolidar esse reino de Deus no nosso íntimo, através do desenvolvimento das nossas potencialidades, que fazem com que nós enfrentemos as vicissitudes da vida, os conflitos, as nossas dificuldades, com serenidade e com convicção na vida futura. Por conseguinte, quando a gente fala disso,
de nós enfrentarmos nossos problemas, as nossas situações conflituosas, as nossas dificuldades, né? Os empecilhos que acontecem na nossa trajetória, nós estamos falando de uma questão muito importante, que é a responsabilidade, que é nós termos justamente consciência de que tudo que nos ocorre é para o nosso bem e é para desenvolvermos o bem como realidade da nossa vida e que nós temos todas as condições, todas as potencialidades e ainda contamos com o amparo, com o suporte dos nossos amigos espirituais para que possamos vencer essas dificuldades de acordo, vamos repetir, com as leis de Deus. Então, quando fala em carregar a cruz, está nos falando basicamente, dessas duas virtudes, abnegação e responsabilidade. E aí, quando a gente estava pensando sobre isso, nós nos lembramos de dois ensinamentos trazidos na codificação. Um é a questão 642 do Livro dos Espíritos, que a gente vai ler agora, né? Que Kardec pergunta assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E aí, o que os Espíritos respondem? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que não haja resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, aquela postura de neutralidade, do sossego, deixa disso, não quero saber, não vou, não é para mim, sabe, não é o meu momento. Se não está fazendo bem, está vibrando no mal. Porque a gente não está dando testemunho. Então, vamos tomar cuidado com as questões neutras. Nós não estamos aqui falando de entrar em contendas, em discussões improfícuas, nada disso. Tanto é que, antes de falar para a gente tomar a nossa cruz e segui-lo, Jesus fala algo bastante polêmico, né? Que quem está com ele tem que abandonar pai, mãe, filhos. O que ele está querendo dizer? Professa a sua fé. Seja firme naquilo que você acredita, mesmo que os seus queridos, o seu entorno seja contrário, te critique, tripudie de você. Mas não violente essas pessoas com aquilo que você acredita. Nessa hora, o silêncio não é neutralidade, mas é ação no bem. Principalmente se ele vier seguido de uma prece. E o olhar respeitoso para que o outro tenha o direito de acreditar naquilo que ele quer. Porque muito será cobrado daquele a quem muito foi dado. Não nos requer, queridos e queridas, na nossa vida, que o outro compreenda a forma como a gente professa a nossa fé, aquilo que a gente acredita verdadeiramente. Cabe sim a nós compreendermos que o outro ainda não está em condições ou mesmo não quer tomar conhecimento das verdades que a gente já está buscando. Então, a gente tem cuidado com essa questão. Cuidado com o pensamento
quando que a gente está falando da questão da neutralidade, porque às vezes a gente não pode falar nada, mas a gente está pensando, olha só que pessoa ignorante, nossa, coitado, não sabe de nada, está perdido, o que vai ser dele? Não é isso. Isso é esse pensamento, mas é respeitar o outro amorosamente naquilo que ele acredita. Vibrar no bem para essa pessoa, ajudá-lo sempre que ele necessita, sem violentar as suas crenças. Falarmos daquilo que a gente acredita, buscando adequar as características dessa pessoa àquilo que a gente acredita. E o outro preceito doutrinário que a gente lembrou foram os itens 16 e 17 do Código Penal da Vida Futura, que nós encontramos no capítulo 7 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, que fala assim para a gente. Vamos ler os dois e depois a gente vai fazer uma breve fala sobre eles. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação. Desculpe. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Ou seja, o perdão, ele zera as contendas. Tá? Então, que os Espíritos estão nos dizendo? Primeiro, o arrependimento, mas arrepender-se no fundo do nosso coração, tomando consciência da nossa condição de espíritos imperfeitos, ainda necessitando de todo esse processo de reencarnações e mundo de provas e expiações. Lembrando que mundo de regeneração ainda não é mundo ditoso, não é mundo feliz, a gente ainda está nessa condição de espírito imperfeito. A gente precisa se lembrar disso, que nós temos uma trajetória reencarnatória de muitas faltas, de muitas pendências com relação à lei de Deus, o quanto nós ferirmos tantas pessoas e nos arrependermos disso. E arrependimento não é ficar fixado na culpa, mas sim, como a gente falou, que é o assunto das nossas reflexões, melhor dizendo, responsabilizar-se pelos seus atos, sejam eles positivos ou negativos. Porque quando nós nos responsabilizamos, nós criamos as condições íntimas para começarmos a nos libertarmos dos sentimentos, principalmente do orgulho e do egoísmo, que faz como que nós ajamos das formas equivocadas. Daí as expiações, que são aqueles travos da vida, que são aqueles momentos dificultosos dos quais a gente não pode escapar. Olha a cruz, que vai fazer justamente que a gente reavalie a nossa rota, reavalie a forma como nós estamos lidando com as questões do mundo e possamos seguir o Cristo. Quando a gente faz isso, aí a gente abre a janela, a gente abre o espaço para o terceiro ponto, que é o mais importante de todos, que é justamente a reparação. Vamos ler o 17º item. O arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo.
Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo, até que os últimos vestígios da falta desapareçam. A expiação, como a gente já falou, consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Agora vamos lá. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que, se tiverem queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhe o reconhecimento e fazer-lhe tanto bem quanto mal que lhe tenha feito. Então, na sua misericórdia, Deus permite que a gente renasça no lugar certo, no momento certo, tendo as experiências que a gente necessita, convivendo com as pessoas que são necessárias para que a gente desenvolva este bem. Que, no fundo, se nós pararmos para observar, é um ato de gratidão profundo à misericórdia de Deus, que nos permite seguir em frente. Quando a gente não faz, como falou aqui, é aquele momento que a gente falou de perder a vida, ou seja, a gente está jogando fora uma oportunidade enorme reencarnatória no nosso processo evolutivo. É, em essência, essa a mensagem que nós temos para trazer no momento atual. Então, só para a gente corroborar a questão, nós vamos ler alguns trechinhos do item 19, justamente do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que faz parte da temática da noite, que fala assim: rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, vistos que serei recompensados no céu. Ou seja, é aquilo que a gente falou, da gente aceitar, da gente respeitar a opinião contrária que as pessoas tenham com relação à nossa fé, a nossa convicção na realidade da imortalidade da alma, como a doutrina espírita ensina, e a realidade da vida futura. Podem traduzir-se assim em verdade: considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Por quê? Porque quando a gente não responde o mal com o mal ou com a neutralidade, mas com o bem, que seja o silêncio da prece, nós estamos desenvolvendo, como a gente falou, os nossos potenciais. E aí a gente está seguindo o Cristo com a nossa cruz. Má vontade redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém, como a gente falou, não os maldigais, muito pelo contrário. Que a gente compreende que, enquanto espírito mortal, gente, que acredita na imortalidade da alma, que a gente está em processo evolutivo, a gente sabe que a gente já teve nessa posição também de tripudiar daqueles que já tinham a convicção da fé raciocinada, e que hoje a gente está aqui, e que todo mundo vai alcançar essa condição, porque é aquilo que nós estamos fadados a ser, espíritos puros, perfeitos, felizes, vivendo plenamente na lei de Deus. É inexorável isso. É a da lei de Deus, é da misericórdia, da bondade, do amor de Deus. Que a gente seja esplendoroso. Não agora, mas caminho. Todos estão em processo. E aí termina. Depois acrescenta: tomai a sua cruz, aquele que me quiser seguir. Isto é,
suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, ao Cristo, à Boa Nova, à lei de Deus, perderá as vantagens do reino do céu. Por quê? Porque isso causa dor, isso causa sofrimento, isso causa angústia, isso causa os conflitos existenciais que a gente está vendo, o quanto a nossa humanidade querida está mergulhada. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação, de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Então, Jesus está nos... né? Jesus, ao falar de carregar a cruz, sobre a questão de salvar a vida, perder a vida, esta reflexão que Allan Kardec nos traz em O Evangelho segundo o Espiritismo é para que nós avaliemos o que estamos fazendo da nossa fé. Mas não para ficarmos como a questão 642 do Livro dos Espíritos, que a gente leu na neutralidade, mas para que nós busquemos justamente os caminhos que nos levam a seguir o Cristo. Para encerrarmos e para fazermos a nossa prece final, nós vamos ler alguns trechos que bem exemplificam tudo isso que nós falamos até agora, do capítulo 15 do livro Boa Nova, que é do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier, que é a história da nossa querida Joana de Cusa, que nós sabemos que é uma das reencarnações do espírito Joana de Ângeles, essa querida parceira do nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, que nos agracia até hoje com uma literatura espírita excepcional. Então, Humberto de Campos começa assim: entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lado, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocada na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais, de comerciantes e de pecadores. Joana possuía verdadeira fé. Entretanto, não conseguia forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Então, ela vivia esse conflito. Então, certo dia, ela foi conversar com Jesus e anunciar para Jesus que ela ia abandonar a vida doméstica dela, tudo, para seguir o Cristo. E olha que Jesus fala para ela: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes, não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desta hora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano, indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas.
deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Volta ao lar e ama o teu companheiro, como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. É aqui que surge Joana de Ângeles. É através desse convívio, através dessa abnegação. E vejam bem, não foi uma coisa grandiosa em prol da humanidade como um todo, na nossa perspectiva da matéria, mas foi na convivência com este companheiro com o qual ela renasce naquele momento como esposa. Este companheiro, esta convivência, o desenvolvimento do amor por ele, independente dele não entendê-la, sendo até rude com ela, tendo uma relação até difícil com ela, é que forjou as potencialidades necessárias para que Joana de Ângeles hoje seja essa veneranda, esse espírito maravilhoso que trabalha aqui conosco na consolidação da pátria do Evangelho, do coração. E, no final, aí ele fala assim, procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom. A gente dificilmente faz isso. Desenvolvendo não menores oportunidades o embrião vacilante às suas virtudes eternas. Os anos passaram e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé na marcha valoriosa do conhecimento da vida. Então, no decorrer, esse companheiro, que era um político, foi traído, perdeu tudo, desencarnou. Joana de Cusa se viu pobre, tendo que trabalhar para sustentar a si e seu filho. E termina assim. No ano de 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo que era seu filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. E aí o filho está sendo torturado, enfim, pede para ela negar o Cristo, ela diz que não, porque ela já entendia, ela já compreendeu a realidade da vida, a importância do testemunho. E fala assim, Joana ouve aqueles gritos recordando a existência inteira, o lar risonho e festivo, as horas de ventura e por aí vai. E fala assim para o filho, cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora honrosa, dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. E aí, no momento, um daqueles centuriões romanos que estavam promovendo todo aquele martírio aos cristãos faz a seguinte pergunta a Joana de Cruz: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? A velha discípula, concentrando-se a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros, e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. E a esse exemplo de Joana e a todas essas questões, que possamos agradecer a Deus a nossa cruz, que possamos agradecer a Deus as dificuldades, os conflitos, aquilo que faz com que possamos desenvolver as nossas potencialidades da alma, como a abnegação, a responsabilidade, a paciência, que nos levará ao amor pleno, ao amor fraterno, que abre os nossos olhos para a indulgência e para a compreensão de todos os dissabores e todas as dores que vemos os nossos companheiros de trajetória passar.
Que a tua paz, Mestre Jesus, se faça presente em nossos corações, que a tua paz, Mestre Jesus, se faça presente em nossos lares. E assim sendo, nós agradecemos por mais essa oportunidade de reflexão sobre as verdades da vida, à luz do Evangelho do Mestre Jesus, ampliado pelas luzes da doutrina espírita. Graças a Deus que assim seja. Muita paz para todos e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!